Então, de acordo com a ordem de trabalhos da convocatória desta sessão ordinária, começamos pelo primeiro ponto, que é o período de intervenção do público, de acordo com o artigo 35º do Regimento em vigor. Algum dos senhores fregueses presentes pretende intervir? Penso que não esteja ninguém interessado. Eu ia até fazer um pedido, mas faço já para todos os membros da Assembleia. A mesa pede que a todos que façam as respectivas intervenções, que se identifiquem quando estão na gravação, a falarem, ou então, o que é muito melhor para nós, para trabalharmos depois nas atas, é oferecerem-nos, entre aspas, entregarem-nos, se o desejarem, os vossos documentos que leram, as vossas... Pronto, já percebem aquilo que eu quero dizer. Ficamos muito agradecidos com essa atitude. Vou então dar início ao segundo ponto. Período antes da ordem do dia. Vou começar por ler a correspondência que chegou a esta Assembleia, em meu nome, mas eu represento a Assembleia toda. A Câmara Municipal de São João da Madeira convidou Vossa Excelência para as comemorações do 88º aniversário da emancipação concelhia de São João da Madeira, e depois tem o programa. Não vou estar a ler o programa. Primeiro convite. Segundo, foi o Sr. Presidente da Câmara Municipal convidou a Presidente aqui da Assembleia de Freguesia para uma sessão de apresentação dos resultados da OPM, conforme convite em anexo. Também o Sr. Presidente da Câmara remeteu um convite em anexo para o dia 23 de outubro sobre o Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira e o Presidente do Núcleo da Liga dos Combatentes de Oliveira das Meias convidam Vossa Excelência para a cerimónia de invocação do centenário da Grande Guerra, que terá lugar no dia 23 de outubro, pelas 10h45, junto ao monumento dos combatentes da Grande Guerra, ou seja, no largo da Capela de Santo António. Outro convite, também da parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, para a Conferência de Património de que precisam as marcas para sobreviver, que se realizou no dia 23 de outubro, pelas 21h30, no auditório do Museu da Chapelaria. Tenho aqui, e que foi reencaminhado por e-mail para todos os senhores membros, dirigido à Sra. Presidente e restantes membros da Assembleia de Freguesia de São João da Madeira, à Associação de Desenvolvimento de São João da Madeira, ADS São João da Madeira, ADS São João da Madeira, convida a Vossa Excelência para a Conferência sobre Reabilitação Urbana dos Espaços da Cultura em São João da Madeira, a realizar no dia 6 de novembro, conforme informação em anexo. Outro convite, também por parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, para a Conferência do Ciclo Industrial Existe Qualidade de Vida nas Nossas Cidades? Realizou-se no dia 7 de novembro, pelas 21h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Outro convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, para a retrospectiva de André Gil Mata, no próximo 15 de novembro, sábado, pelas 21h30, no Auditório de Passos da Cultura, com a presença do realizador e a apresentação de Cíntia Gil, em representação do DOC Lisboa. Também um convite para o Magusto dos Bombeiros de São João da Madeira, um jantar que se realizou no dia 14 de novembro, pelas 20h30, no Hotel Ever São João da Madeira, com o motivo de angariar fundos para a construção, beneficiação e ampliação do quartel operacional. Foram muitos os convites. Outro convite da Câmara Municipal de São João da Madeira, desculpem esta minha hesitação,
mas foi para a Apur Edições e a Moda Clothing for All convidam Vossa Excelência para a apresentação do livro Por Acaso, da autoria da jornalista Fátima Araújo, no dia 22 de novembro, às 18 horas, no auditório da Biblioteca Municipal de São João da Madeira. O último convite foi da parte da Cruz Vermelha para estar presente na inauguração. Portanto, diz assim: a delegada especial da Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa em São João da Madeira, Célia Correia, convida a Vossa Excelência para a sessão solene que assinalará a abertura oficial da nova sede da Cruz Vermelha Portuguesa no próximo dia 6 de dezembro de 2014, pelas 16h30, no auditório do Museu da Chapelaria, seguida de visita às novas instalações. Finalmente, não é um convite, mas chegou-me hoje por volta das 17h13, por parte da Sra. Presidente da Junta, uma resposta ao requerimento de 26 de setembro do grupo do PSD da Assembleia de Freguesia. Eu vou passar a ler só uma folha e depois poder-se-á distribuir por todos os elementos, todos os membros da Assembleia. Vimos deste modo enviar a resposta a enviar ao Grupo Parlamentar do PSD da Assembleia de Freguesia de São João da Madeira, na sequência do requerimento apresentado por esse grupo na sessão de setembro do corrente ano, que passamos a transcrever. Em resposta às questões apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, passamos a informar que a alteração da idade limite mínima dos séniores para efeitos de inscrição no passeio organizado pela Junta de Freguesia de São João da Madeira de 60 para 65 anos foi uma decisão do Executivo da Junta, tendo em conta que também o cartão sénior atribuído pela Câmara Municipal só se aplica aos séniores com o mínimo de 65 anos, entendendo-se, portanto, manter essa mesma referência. A Junta de Freguesia organizou ela própria o passeio dos séniores. Para esse efeito solicitou propostas para o evento, com e sem transporte, tendo optado pela proposta que, no seu entender, era a mais adequada ao tipo de passeio que pretendia. A entidade a quem foi indicado o passeio sénior foi a Herança Magna, pelo valor global de 26 mil euros, com o IVA incluído. Face às reclamações efetuadas pelo Executivo da Junta de Freguesia, o valor final ficou com 17.750 euros, com o IVA incluído. O procedimento de contratação utilizado foi de ajuste direto, nos termos do artigo 19º e 21º do Código dos Contratos Públicos, tendo em conta o valor em causa, tendo sido apresentadas 6 propostas que foram analisadas e que constam da ata número 15, que poderão consultar no site da Junta de Freguesia. Portanto, tem aqui depois vários documentos anexos. Antes de entrarmos... onde é que está? Falta aqui qualquer coisa. Vou fazer agora a minha inclinação. Isto. Vou passar agora ao primeiro secretário para ele nos indicar quem está a faltar e as respectivas substituições. A todos, muito boa noite. Todos recebemos indicações no sentido de haver algumas substituições de pessoas que por impossibilidade não puderam estar presentes. Entre elas, a Dona Maria da Conceição Leite, o Sr. João Queiroz e também, peço desculpa, está aqui, o Sr. Carlos Coelho. E, portanto, o Sr. José Rocha, o Sr. Abel Paiva também e o Sr. António Bernardo. Estes são substitutos do PSD. Assim como também, portanto, também recebemos da parte do Sr. Domingos Leite, e por sua vez está a ser representado pelo Sr. Benjamin Ramos Silva Coelho. Eu peço desculpa, Sérgio, anterior a Benjamin, exatamente. É isso, muito obrigado. Tá? Está, com certeza. Passo para aqui.
E continuando com o ponto 2, segue-se o período de antes da ordem do dia. Eu vou inscrever-me, peço também aos senhores membros presentes, se alguém se quer inscrever, mas eu seria a primeira que já tinha para fazer uma pequenina intervenção. Diz? Pronto, mas eu vou deixar o meu lugar à disposição do primeiro secretário. Então, mais uma vez, boa noite. É pequenino o que eu tenho a dizer, mas quero fazê-lo. A mesa desta Assembleia saúda e felicita o membro Carlos Coelho, do PSD, pela sua recente reeleição de Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira. Os bombeiros voluntários são para todos nós os nossos anjos da guarda para quando deles necessitamos. Parabéns, Sr. Carlos Coelho, por presidir a esta tão nobre associação, a mesa da Assembleia de Freguesia de São João da Madeira. Tenho dito. Está aqui. Agora, quem é primeiro? O membro Tânia Cortês, faz favor. Tânia Cortês, PCP. É mais um pedido de esclarecimento, propriamente uma intervenção. A nossa pergunta é no sentido de perceber porque é que foram abatidas tantas árvores no Parque Nossa Senhora dos Milagres, perceber exatamente o critério que levou a isso. Ai, depois não estava a ouvir. Vocês não viram? Mas está ligado. Estava a dizer que venho aqui a fazer, sobretudo, uma pergunta, não é uma intervenção, no sentido de perceber porque é que foram abatidas tantas árvores no Parque Nossa Senhora dos Milagres, perceber o critério para o abate. Paulo Silva. Boa noite, excelentíssima Presidente da Assembleia e secretários, excelentíssima Presidente e membros da Junta, membros da Assembleia de Freguesia, Comunicação Social, caros fregueses. Hoje vim cá para salientar 3 pontos. O primeiro, congratular o jovem organizador Luís Campos pelo primeiro Festival Internacional dedicado ao guião cinematográfico de língua portuguesa, aos guiões. Nota-se que o empreendedorismo criativo de alto nível começa a surgir em São João da Madeira, atraindo outros jovens e não só, permitindo assim fortalecer a cultura e difundir a língua portuguesa além fronteiras. Segundo ponto, na última sexta-feira comemorou-se o Dia Internacional de Voluntariado e venho prestar o reconhecimento a todos os voluntários, sem exceção, pelo seu tempo que prescindem. O voluntariado é um ato de cidadania, contribui para reduzir as disparidades sociais e promove a necessidade e o dever de ajudar o próximo. Terceiro ponto, apelo a todos que sejam tomadas as diligências e as diretrizes estratégicas necessárias para que se combata o isolamento dos fregueses que habitam em São João da Madeira. Segue-se. Quem? Pedro João. Pedro Gual? É? Não sei. Boa noite, Sra. Presidente da Assembleia e restante mesa, Sra. Presidente da Junta e restante Executivo, Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia, caros sanjoanenses. Com esta minha primeira intervenção, pretendo fazer uma pergunta direta à Sra. Presidente da Junta. No processo da construção das novas piscinas, que interesses é que foram defendidos pela Sra. Presidenta, se os dos sanjoanenses ou se os da coligação PS-SJM sempre? Que razões é que justificam o seu voto contra na Assembleia Municipal Extraordinária, que foi realizada em outubro, na qual foi discutida e aprovada uma moção de recomendação apresentada pelo PSD, no sentido de que a edilidade aprovasse a construção das novas piscinas?
Como é público, a única argumentação apresentada pelo Partido Socialista passou por questões de índole económica. Apesar de se ter demonstrado que o município só tinha a lucrar com a construção do novo equipamento, a falta de ambição e de visão em prol do desenvolvimento de São João da Madeira, por parte do PS, ficou bem demonstrada na presença do Sr. Deputado Laurentino Dias, que, além de não saber o número de habitantes da nossa cidade, ainda nos veio comparar com Oliveira das Meias e dizer que São João da Madeira não devia ter um equipamento superior ao daquela cidade. Independentemente da posição assumida pelo PS, o que é certo é que este investimento em nada afetaria o orçamento da Junta de Freguesia, já que o encargo seria da exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal. É por este motivo peço desculpa. Porque não se colocou, então, ao lado dos sanjoanenses e optou por defender os interesses partidários do PS. Não se compreende nem se pode aceitar esta posição. Qual é o Presidente de Junta que, numa situação destas, não defende uma obra que enriquece a sua freguesia e melhora substancialmente a qualidade de vida dos seus fregueses? Com que autoridade vem a Sra. Presidente da Junta de Freguesia reclamar a atribuição de mais competências se, quando teve a oportunidade de melhorar a qualidade de vida dos seus fregueses, sem gastar um único cêntimo, optou por não fazê-lo, votando ao lado dos interesses partidários e contra os interesses sanjonenses? Já agora, esclareça-nos também, sendo pública a defesa da construção das novas piscinas por parte de um elemento do Executivo da Junta de Freguesia, a posição contra que assumiu corresponde à sua posição pessoal ou aos restantes membros do Executivo que também defenderam os respectivos interesses partidários? Sra. Presidente, o trabalho da Junta de Freguesia é um trabalho de proximidade com a população. Se o fez, certamente se apercebeu que as vozes a favor da construção das novas piscinas eram substancialmente superiores às vozes discordantes. A defesa dos interesses sanjoanenses tem que se sobrepor ao dos interesses partidários. E foi isso que não aconteceu neste processo. Obrigado. Segue-se. Jorge Duarte. Quem é agora? Jorge Duarte. Ah, Jorge. Ah, é. Jorge Duarte, PSD. Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Junta, Executivo, membros da Assembleia, caros fregueses. São João da Madeira foi recentemente motivo de mais uma ação que eu diria anedótica, que se poderia considerar anedótica se não fosse grave e desastrosa por parte de alguns atores da vida política, o que certamente entristece os fregueses desta terra. Com efeito, numa altura em que a Junta de Freguesia estava em conversações com a Câmara Municipal para tratar da ampliação e requalificação das atuais instalações da Junta, foi apresentada e aprovada na Câmara uma proposta conjunta dos senhores vereadores do movimento SJM Sempre e do PS para a instalação dos serviços da Presidência, do Executivo e da Assembleia de Freguesia no edifício da Torre da Oliva. Proposta essa que, independentemente de a considerarmos completamente descabida, a existir, deveria partir da Junta de Freguesia e da Sra. Presidente da Junta e não de terceiros. É, portanto, legítimo perguntar, Sra. Presidente da Junta, afinal, quem lidera a Junta de Freguesia? A Sra. Presidente ou os senhores vereadores da oposição à Câmara Municipal? Parece que a Junta não é capaz de se governar e de defender os próprios interesses. Por outro lado, é tão absurda esta ideia de instalar a presidência da Junta na Torre da Oliva que contraria a estratégia de concentração e de proximidade para com a população, que aliás presidiu, foi um dos argumentos, por exemplo, para trazermos para cá a loja do cidadão. Foi um dos argumentos decisivos. Portanto, o contacto direto com a população parece que se perde
se uma coisa dessas acontecesse, se distanciasse a Presidente. Portanto, se fosse efetuada a mudança para a Torre da Oliva, onde iria estar a Sra. Presidente da Junta? Portanto, estaria longe desse contacto direto, estaria como que no seu castelo ou na sua torre, longe da população. Depois tínhamos em consideração o seguinte: como é de conhecimento geral, o edifício da Torre da Oliva foi adquirido e recuperado pela Câmara, tendo a intervenção sido cofinanciada no âmbito de uma candidatura com objetivos bem específicos e que implicam que o edifício esteja ao serviço da população, tendo sido destinado à criação do Welcome Center do Turismo, sala de eventos, atividades, eventual museu de calçado, e não para a instalação de gabinetes dos eleitos locais ou de quem quer que seja, correndo-se mesmo o risco de São João da Madeira ter de devolver os fundos europeus no caso do edifício ser utilizado para outras finalidades, como foi, neste caso, a finalidade proposta pelos vereadores do movimento SJM Sempre e do PS. Senhora Presidente da Junta, esta atitude parece-nos tão ou mais grave que o assalto que foi efetuado recentemente, e como já aqui foi referido pelo membro desta Assembleia, Pedro Goal, o assalto que foi feito à população pelos mesmos intervenientes que fizeram esta proposta, quando negaram o desenvolvimento, o progresso de São João da Madeira, ao impedirem a construção de um equipamento tão importante como era das novas piscinas, rentável e moderno, obra que a Sra. Presidente também, como já aqui foi dito, também negou, o que não é entendível quando se tratava de uma mais-valia para a freguesia sem qualquer custo para a Junta. Esta Junta e a Sra. Presidente da Junta de Freguesia já estão seguramente na história de São João da Madeira, mas pelas razões, infelizmente, mais negativas que se podiam esperar e que acabo de referir. Ultrapassada ou representada, não sei, explicará, pelos senhores vereadores da coligação que referi, que parecem liderar a Junta de fora para dentro, ou pelo menos querer fazê-lo, e aliado aos mesmos no bloqueio à construção das novas piscinas e como tal ao desenvolvimento e progresso de São João da Madeira, Sra. Presidente da Junta, estão seguramente reunidas as condições que exigem que a Sra. Presidente se demita, que é o que a bancada do PSD desde já lhe sugere. Obrigado. Não há mais ninguém, pois não? Não, pode dar a palavra à Presidente para responder. Sra. Presidente da Junta de Freguesia, deseja então agora falar. Então, muito boa noite a todos. Antes de mais, nesta noite um bocado fria, eu começarei por fazer as respostas de acordo com a sequência das intervenções, se não se importem. Começarei então por responder à doutora Tânia Cortês relativamente às árvores. A Junta de Freguesia tem sido, e eu pessoalmente, tenho sido abordada por vários sanjonenses relativamente ao abate das árvores no parque. O parque começou em novembro, aliás, como está nas informações que estão convosco e que fazem parte de um dos pontos da ordem dos trabalhos, foi sujeito a uma limpeza por parte do pessoal da Câmara Municipal, primeira limpeza que foi feita, e na sequência dessa limpeza foram identificadas uma série de árvores que deveriam ser abatidas face a terem doenças, face a estarem secas, portanto acho que é o termo adequado, não sei se é este tecnicamente o mais adequado, e por questões também de proteção, porque estariam em vias de poder cair, o abate eu compreendo perfeitamente a forma como uma série de sanjonenses me dirigiram e com quem eu falei pessoalmente, preocupados com esse abate, preocupados com a forma, mas devo afirmar e assegurar a todos eles, e penso que também vi-lo àqueles que fiz pessoalmente, que me dirigiram a mim pessoalmente, assegurar que o abate é um abate claramente identificado, foi feito juntamente com o chefe dos jardineiros da Câmara Municipal, comigo e com a pessoa responsável pelo parque e que pertence aos quadros da Junta de Freguesia, que é o Sr. Nídio Costa. Portanto, nós, na sequência da limpeza do parque, na parte final, como foi proposto e que eu anuí, foi no sentido que o abate fosse feito de acordo com aquilo que era necessário, da identificação das árvores foi feita por nós três, e que não há qualquer tipo de
retribuição ou contraprestação, da pessoa que o vai fazer e a maneira como foi proposta parece, que penso também foi feito com o resto das situações da Câmara, mas não sei, nem tenho que saber, não é? Mas o que foi proposto era que fosse a pessoa que o fizesse batia as árvores, levava a lenha, e nós não teríamos de fazer qualquer tipo de custo com isso, mas também a madeira seria para a entidade que está a fazer. As árvores foram identificadas, foram sinalizadas com uma tinta e foram essas árvores que foram abatidas. Acabou isso hoje, devo dizer, demorou algum tempo. Reconheço, e isso acho que deve ser dito, a forma como foi feita não foi a mais adequada em termos da organização, porque criou muita confusão, porque em vez de tirarem uma árvore, limparem aquela zona e tornarem para o outro lado, não foi assim feito. Primeiro cortaram, depois foram limpar tudo. E deu uma noção de revolução que as pessoas pensavam que estava a haver ali um abate discriminado, mas não foi. Claramente não foi. Esta é a primeira fase, é a fase da limpeza. De seguida já fiz contactos com a CREA. A CREA é uma entidade que tem na zona metropolitana do Porto, tem um projeto de plantação de 100 mil árvores nesta zona. E, portanto, o contacto eu já o fiz pessoalmente, agora vou fazê-lo formalmente, no sentido de ser replantadas as zonas das árvores que foram retiradas, não é? E fazer a sua replantação. Temos que esperar algum tempo para as raízes que lá estão, algumas delas, face à sua dimensão, apodrecerem, acho que é o termo também adequado, para depois poder retirar e então começar a replantação. Mas até abril, que é a época de replantação, iremos replantar e para já, e desde já, como já fiz às pessoas que contactaram comigo, estimulo todos os sanjonenses a participar nessa replantação, porque é um ato que vai ser feito em regime de voluntariado, que eu também já tenho participado noutros locais. Portanto, relativamente a isso é o que eu tenho a dizer sobre as árvores. No que respeita às intervenções dos deputados do PSD, eu posso começar pelas piscinas. Eu, na verdade, como representante da Junta de Freguesia e tendo o meu lugar na Assembleia Municipal, votei, como votei noutras situações, de acordo com a minha consciência e a minha opinião. E foi no sentido da não construção das piscinas. De qualquer modo, devo dizer que também é essa a posição maioritária do Executivo da Junta e, portanto, nem que assim não fosse, estaria completamente à vontade para o fazer. E nem que assim também não fosse, eu continuo a achar que através disso, e essa é de plena consciência, que essa é a melhor solução para os sanjonenses. E ao contrário de alguns argumentos que eu aqui ouvi, que me espantam, até que ponto é que as piscinas não iam pôr em causa o orçamento da freguesia, porque até só ia dar maior qualidade de vida. Como os senhores sabem, nós tomamos posse no dia 22 de outubro do ano passado e até ao presente momento continuamos a tentar dialogar com a Câmara Municipal no sentido de transferirmos as competências, no sentido de nos serem transferidos até os valores que temos gasto no parque, que continua na posse da Câmara Municipal, e até o momento isso não foi feito. Mais ainda, a Câmara Municipal continua, até este momento, por pagar os valores que lhes são devidos. Aliás, está na informação. Portanto, eu acho que é todo o interesse da Junta de Freguesia, além do mais, pugnar para que as verbas que estão afetas à Câmara sejam utilizadas devidamente. E no nosso caso específico, achamos que elas devem ser, desde já, cumprindo os seus compromissos, que até o momento não fez. Portanto, isso eu gostaria que ficasse bem claro. No que respeita às instalações, eu faço já um repto a todos os senhores deputados e gostaria de combinar convosco um dia para visitarem as nossas instalações. Eu acho que é importante, mas mesmo muito importante, que todos vocês deputados como representantes dos eleitores sanjonenses e todos os sanjonenses, que isso eu faço questão de o fazer, vão ver a forma como nós trabalhamos e em condições é que trabalhamos. Estão aqui alguns colaboradores da Junta que estão há anos. Acho que esta luta é uma luta, não é deste Executivo, é uma luta que já vem dos Executivos anteriores. Eu tenho aqui mesmo algumas referências que vieram até no jornal, aqui no caso era até do deputado
deputada Lília Leite a dizer que determinava a crescente importância do serviço da Junta deve refletir-se na qualidade das suas instalações, reparando deficiências como infiltrações e ausência de climatização. Eu acho estranho que os senhores agora tomem posições completamente contrárias. Quando lá estavam, achavam que tinham deficiências de condições e agora já não acham. Pronto. Primeira questão. Pronto, acho que é um facto que eu gostava que todos vocês presenciassem, que as condições em que a Junta de Freguesia está a trabalhar não são condições adequadas para o nosso trabalho, nem para as pessoas que lá estão a trabalhar diariamente. Primeira questão. Segunda questão, a vertente de como é que vamos então combater este problema. Eu fui sempre dando aqui conta disto nesta Assembleia. Aliás, é a nossa prerrogativa e a nossa forma de trabalhar é com toda a transparência e com toda a frontalidade. Quando erramos, erramos, quando assumimos os nossos erros, mas também sempre dissemos e sempre pedimos a vossa ajuda no sentido de resolvermos este problema. E o que nós fizemos desde o primeiro dia foi, junto do Sr. Presidente da Câmara, tentar criar condições, tentar dialogar. E fizemos-lo 1, 2, 3 vezes. Eu disse-vos aqui, eu mostrei-vos a cópia de todos os documentos que foram feitos, eu entreguei as cópias dos documentos. Está aqui o seu secretário que foi comigo a algumas reuniões. E o Sr. Presidente da Câmara disse, sim senhora, temos que ver isso. Houve até uma visita do Sr. Presidente da Câmara e ele próprio propôs que o atendimento da Junta de Freguesia fosse junto da Loja Cidadão, que seria uma das hipóteses viáveis. Portanto, eu achei estranho, não é? Tudo isto, até aqui, tudo bem. Quando face à inércia, digamos, e eu até agradeço esta questão, porque é uma questão que para nós é muito cara. Para vocês pode parecer ter importância para nenhuma, mas para nós é muito caro. É muito difícil para qualquer um de nós trabalhar naquelas instalações. E vocês, qualquer um que lá visitou já sabe, se eu tenho uma reunião e se o Sr. Secretário marca outra, não pode atender as pessoas no meio do hall, não é? Ou eu tenho que sair do meu gabinete. É tão simples como isto. Fora é água a cair e não termos sequer condições. E as pessoas, conforme elas estão a trabalhar. Portanto, isto é inadmissível. Acho que não é adequado. E acho que a melhor forma, como sempre temos feito e sempre tem sido a nossa forma de trabalhar, é ir junto da fonte e tentar resolver os problemas. E tentar de uma forma dialogante, que é esta a nossa forma de trabalhar. Nós não estamos aqui em oposição a nada. Nós estamos a trabalhar para os sanjonenses. Ponto. E foi isso que nós fizemos. Só que não tivemos respostas nenhumas. Respostas. Estamos, sim senhor, tem razão. E passa 1 mês, e 2 meses, e passou 1 ano. E foi o que aconteceu. E quando passou 1 ano, não é? O que aconteceu é que, face a esta situação, e propusemos várias situações, nós propusemos soluções, que nos foram qualquer resposta. E face a isso, acho que é meu dever, nós chamamos, o Sr. Presidente dava a resposta que a única solução que tinha era aumentar as instalações para a zona de arquivo, que é uma zona completamente fechada, sem qualquer acesso à rua, sem qualquer tipo de luz, sem qualquer tipo de condições, e que poderia ser essa a solução, que a arquiteta Antonieta esteve a ver com o arquiteto da Câmara, mas quando eu perguntei, sim senhora, nós achamos que seja a solução correta, e como é que é o custo das obras? Os custos das obras é convosco, vocês pagam as obras. Nós nem legalmente podemos pagar aquelas obras, porque o edifício é um edifício da Câmara, não é um edifício da Junta de Freguesia. Ponto. Não houve vontade por parte do Sr. Presidente da Câmara na resolução de uma forma consensual de resolver este problema, que para nós é um problema muito importante. E então, face a isso, o Sr. Presidente da Câmara é o Presidente da Câmara, ele foi Presidente eleito por todos os sanjonenses. Mas quem delibera é o Executivo da Câmara, como nós aqui. Não sou eu que delibero, eu sou a representante. São órgãos colegiais. E o que nós fizemos foi, enquanto não houver uma decisão da Câmara, uma deliberação da Câmara, nós então tomaremos as posições que achamos adequadas e resolvemos os nossos problemas. Então achamos que devíamos falar, que foi o que fizemos. Convocamos uma reunião com os vereadores, todos de oposição, e dissemos o nosso problema. E com eles, juntamente com eles, achamos uma solução. E nós não fomos instrumentalizados, nem estamos a ser governados de fora para dentro. Esta foi uma posição que nós fizemos em diálogo com os senhores vereadores da oposição. É verdade, mas fizemos com o da oposição porque o Sr. Presidente da Câmara não quis falar connosco. Tão simples como isso.
Agora vem-me dizer que a Torre de Oliva, e acho que uma coisa que eu queria dizer claramente, eu não sou monarca minimamente, sou republicana, portanto um castelo eu não quero mesmo ter, de maneira nenhuma. Acho muito bonito para visitar, mas não é esse o meu objetivo minimamente a nenhum de nós, todos nós somos republicanos, portanto não é essa a nossa forma de pensar. Mas nós queremos umas instalações condignas. A solução que foi proposta foi essa. Para nós pode ser essa, podia ser outra qualquer, desde que tivesse as condições condignas. É só tão simples como isso. Se pode ou não só pode ser instalações, desculpem lá, eu penso que essa solução, que julgo saber, e naturalmente, porque é do nosso interesse, acompanhei todo esse processo. Houve um primeiro requerimento que foi feito por parte dos vereadores da oposição, mas foi apresentado pelo Sr. Vereador Jorge Lima, e que apresentou a proposta de ser na Torre de Oliva. Isso foi combinado nessa reunião, que seria agendado para a reunião seguinte. Se o Sr. Presidente da Câmara ou se os senhores vereadores do PSC entendiam ou sabiam, porque acho que ainda é mais grave ainda, sabiam que na verdade não podia ser na Torre de Oliva, desde logo diziam, olha, desculpe lá, e não pode ser porque há aqui este problema. Não, senhora, uns 15 dias depois, quando foi feita a reunião e agendada, ela foi votada, nunca foi posta essa questão. Portanto, eu, neste momento, o que eu fiz, e está já marquei uma reunião com o senhor, pedi-me uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara no dia 1 de dezembro, para simplesmente operacionalizar a nossa mudança de instalações, à qual o Sr. Presidente da Câmara nem sequer me respondeu, e devo dizer que hoje mesmo eu mandei de novo a recordar o meu pedido de reunião, para operacionalizar essa mudança e que propunha a data de segunda-feira. Espero que, ao menos, se alguém se digne a me responder. Portanto, relativamente às instalações, eu gostava, e agradeço a vossa pergunta, porque era uma forma de eu poder claramente apresentar a nossa posição sobre esse assunto. Está bem? Era só. Penso que respondi a todas as questões, mas só mais alguma. Mais alguma? Quer falar? Mais alguém? Não. Tem direito a uma segunda intervenção. Faz favor. Bom, só para esclarecer o seguinte, nomeadamente a Sra. Presidente, não foi colocado em causa, tanto o objeto da minha intervenção nem sequer se debruçou em particular sobre a questão das instalações da Junta necessitarem ou não de reparações. E não estamos contra elas. Portanto, o que eu acho que aqui foi grave e é grave, e portanto, e que retira dignidade à Junta, foi que a Junta mostre incapacidade, portanto, se mostre incapaz de tratar de um assunto desta natureza e que o assunto apareça a ser tratado na Câmara pelos vereadores. Não se sabe muito bem, percebe-se agora que houve um jogo de bastidores, portanto a senhora Presidente da Junta acabou de referir que combinou com os vereadores essa ação, portanto eu até nem estava tão certo disso, e portanto houve um jogo de bastidores para de algum modo encurralar a Câmara e portanto dessa forma de fazer política obrigar à força a que se fosse para a Torre de Oliva ou para outro palácio ou coisa do género. Portanto, portanto, não é sobre o local ou a dignidade do local onde a Junta está, portanto, que eu quis referir-me. Foi sobre essa questão que para nós é grave. Portanto, que a Junta não consiga tratar do assunto ou não seja capaz de tratar do assunto. Quanto ao local, também lhe posso dar a minha opinião. Posso dar a minha opinião e aquilo que sei, que ouvi e que vi já escrito em vários lados. Fala-se em aumentar a área, ou numa proposta da Câmara, em aumentar a área em cerca de 80%, ou perto disso, 78%, já li 78%. Portanto, é muito. Portanto, se a Junta conseguiu viver até hoje com a área, com a pequeníssima área, ou a área que tem, se quase duplicando ou coisa do género, não consegue viver, pronto, lá chegaremos. Realmente a ampliação da área não se comparará nunca com a Torre de Oliva, estou de acordo. Para quem ambiciona a Torre de Oliva é diferente. Por outro lado, também queria só dizer o seguinte,
Entretanto, escapou-me o raciocínio, acho que vai ficar para uma segunda intervenção. Mas, pronto, era basicamente isto. Era essa questão da dignidade que a Junta perdeu ao deixar-se ultrapassar por terceiros ou fazer-se representar por terceiros. Portanto, foi isso que eu quis chegar. Está bem? Obrigado. Senhor Presidente da Junta, quer fazer mais? Ai, dá a Marta. Ai, eu só queria... Leonardo, desculpe. Boa noite a todos, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Junta, restantes membros, caros cidadãos. Eu não percebi, aliás, toda a gente percebeu muito bem onde é que o PSD queria chegar com esta situação. Eu fazia primeiro uma pergunta muito direta, porque a Sra. Presidente da Junta já o disse, mas pelos vistos a mensagem não passou. Sr. Presidente da Junta de Freguesia, quantas vezes tentou, sem sucesso, de falar com o Presidente da Câmara Municipal para resolver o assunto destas instalações? Esta é uma pergunta direta. Parece-me a mim que o que a Junta de Freguesia fez, o PSD, se estivesse no mesmo caso e se a situação se invertesse, faria exatamente o mesmo. Não foi aqui cometida nenhuma ilegalidade. Faz parte da democracia. Como a Sra. Presidente da Junta disse, o Presidente da Câmara Municipal não é quem decide, existe um órgão colegial, que é o Executivo. Foi assim que os cidadãos sajonenses decidiram que seria a gestão da nossa cidade nos próximos 4 anos e, portanto, só podemos concluir uma coisa, que é, todos nós percebemos que o Partido Social Democrata de São João da Madeira está, de qualquer das maneiras, seja através do assunto das piscinas municipais, das novas piscinas, seja através agora das novas instalações, tentar encurralar o Partido Socialista. É isto que está a acontecer neste momento. Aconteceu alguma ilegalidade? Não aconteceu. Os senhores fariam o mesmo se estivessem na mesma situação. Admitam-me, por favor. Quem mais quer falar? Ai, meu Deus. É agora o protesto? Faz favor. É? Não há mais ninguém, pois não? Não demoro os 2 minutos. É só para dizer o seguinte. O protesto contra aquilo que disse, quando diz que o PSD faria o mesmo. O PSD não faria, não só não faria, porque não o fez. Durante todos os anos que esteve na Junta, esteve nas instalações que esteve e nunca teve nenhuma atitude desta. Portanto, protesto contra aquilo que disse, quando diz, está-se a pôr a adivinhar e pelo menos baseie-se no passado, que é uma realidade. Portanto, não o faria, que não o fez. Então não fez. Não farei mais nenhuma intervenção para protestar ou contra-protestar este assunto. Dadas as declarações do grupo parlamentar do PSD, eu só queria aproveitar então esta conclusão para dar os parabéns a este Executivo, porque se o PSD nos últimos anos teve o Executivo da Junta e teve o Executivo da Câmara e não conseguiu resolver esta situação, membros do Executivo desta Junta, Sr. Presidente, os meus parabéns, porque mesmo sem Câmara Municipal conseguimos resolver esta situação, tenho dito. Pronto. Agora dar a palavra à Sra. Presidente da Junta. Então, eu iria responder à pergunta que foi efetuada. Eu fiz 3 contactos formais em reunião com o Sr. Presidente da Câmara, um em novembro, um em abril e outro em junho. Posteriormente fiz também indiquei um mail, posteriormente a isso, do qual não obtive resposta. Portanto, as reações foram essas. E isto demorou 8 meses. Eu só comecei. Aliás, só começamos, porque a reunião foi conjunta, a falar com os senhores vereadores da oposição, passados 8 meses sem qualquer tipo de resposta do senhor Presidente da Câmara. Então eu gostava que isso ficasse bem claro, está bem? Então registro. Pronto? Nada mais? Vamos então passar ao ponto 3.1, apreciação e votação da ata da sessão ordinária de 26 de setembro de 2014. Alguém quer fazer alguma intervenção?
Então vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está. São 5? É que este senhor. Portanto, a ata está aprovada por maioria. Ponto 3.2. Apreciação e votação da ata da sessão extraordinária de 8 de outubro de 2014. Alguém quer intervir nesta ata? Não? Então vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então está aprovada por maioria. Vamos passar ao ponto 3.3. Apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia sobre a atividade exercida, que é o artigo 37º, número 3 do regimento em vigor. Tens alguma coisa a dizer? Eu penso que vou dar a palavra à Sra. Presidente. Esclarecedor, mas se houver alguma dúvida que queiram que eu esclareça, por favor, está à disposição. Aqui não há votação. O membro Tânia quer fazer uma intervenção? Faz favor. Mais alguém depois quer fazer intervenção? Tânia, eleita pelo PCP, fazer nota, basicamente, de 2 pontos. O primeiro, a propósito do orçamento participativo, assinalar o reduzido número de intervenientes na votação. Portanto, nós temos aqui uma percentagem de votantes que é cerca de 2% dos votantes da cidade, e dizer que consideramos este facto normal e expectável, porque consideramos que a real votação relativamente à ação da Junta acontece no dia das eleições, quando os sanjoanenses elegem os seus representantes da freguesia. E aqui está, e reitero, a nossa divergência entre o que deve ser um orçamento participativo e um orçamento participado. Um orçamento participado determina que a Junta deve auscultar as populações, sim, deve perceber, deve ter em conta a sua sensibilidade e deve aplicar o seu orçamento no sentido global naquilo que são as suas vontades e as suas aspirações. Portanto, o que é diferente de levar a uma votação em jeito de concurso uma pequena parte do orçamento. E consideramos ainda que basta conhecer a cidade e os sanjoanenses, e aliás o povo português no sentido mais geral, para perceber que a sua sensibilidade seria que o orçamento global da Junta, ou uma parte significativa do orçamento da Junta, fosse investida nas questões como a ação social ou como a educação. Depois, relativamente ao quadro de indicadores de atividade, primeiro dizer que consideramos positiva a forma como foi exposta a informação. É uma forma clara, objetiva, que permite uma leitura facilitada dos documentos. Depois, dizer que relativamente a este quadro, constatamos que não há licenças ou licenciamentos para arrumadores nem cauteleiros. E agora a questão surge em jeito de pergunta. Gostaríamos de saber se a Junta vai tomar alguma medida no sentido de aplicar o regulamento aprovado sobre esta matéria, ou seja, se pretende de alguma forma fazer com que as pessoas acatem o regulamento que foi aqui aprovado. Sra. Presidente da Junta, quer fazer alguma observação, alguma intervenção? Sim? Não, não vai haver mais. Não há mais nenhuma. Não há mais nenhuma. Relativamente ao orçamento participativo, eu
são posições políticas, acho eu. Portanto, o orçamento participativo sempre foi um aspecto que nós sempre apoiamos e, ao contrário da senhora deputada, achamos que é interessante. Concordo consigo que a sua participação não foi muito significativa, mas acho que isso é um processo que tem que ser iniciado e que tem a sua continuidade, e penso que se as pessoas sentirem que na verdade podem fazê-lo, acho que também depende de nós envolvê-las mais nesse processo. Portanto, nós continuamos a achar que é um processo que tem interesse, mas que naturalmente aceitamos as opiniões diversas e contrárias que existam, não é? Mas entendemos, a nossa opinião não é essa. No que respeita aos indicadores, tentamos na nossa trabalho de transparência, tentamos fazer-vos chegar os documentos de uma forma mais direta, de análise direta, e eu agradeço-lhe o reconhecimento desse nosso trabalho e da nossa preocupação em fazê-lo. O regulamento sobre as licenças dos arrumadores só foi aprovado na última reunião, ou seja, em setembro, só entrou em vigor, portanto, agora no mês de outubro. Não há ainda nenhum pedido de licença de arrumadores e, conforme sabe, se deu o regulamento, o pedido tem que ser feito pelas pessoas, não é? Portanto, nós podemos e devemos e poderemos fazê-lo, iremos fazê-lo, é tentar sensibilizar as pessoas para isso, mas na verdade não foi requerido qualquer tipo de pedido de licença de arrumadores na Junta de Freguesia. Penso que era só as questões. Não havendo mais nenhuma intervenção, vamos passar ao ponto 3.4. Discussão e aprovação da proposta da Junta de Freguesia do mapa de pessoal para 2015. Artigo 4º, número 3, a linha M do regimento em vigor. Alguém tem alguma questão a pôr? Vou passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 3.5. Discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento da Junta de Freguesia para 2015. Artigo 4º, número 3, a linha A do regimento em vigor. Queres falar? A Presidente da Junta vai fazer uma intervenção. Relativamente ao documento que vos foi proposto, eu só gostaria de fazer 2 ou 3 referências para permitir uma melhor análise e discussão aqui na Assembleia. As receitas que estão aqui indicadas neste orçamento são as receitas que nós prevemos, e tendo em conta os valores do ano anterior, porque não temos ainda uma informação precisa do IMI, e como sabem, desde este corrente ano, uma das receitas da Junta de Freguesia é 1% do IMI urbano e todo o IMI rústico. Portanto, nós partimos do mesmo valor que foi o valor do corrente ano, os 29.600, apesar de que eu só hoje é que recebi a proposta de orçamento da Câmara Municipal, e pelo que eu vi, do que está indicado para a IMI e as referências até que será para um aumento. Portanto, é possível até que as receitas tenham um pequeno aumento, porque depende do aumento também do IMI, mas como não temos essas informações ainda completamente, não nos enviaram, portanto o que fazemos, utilizamos os mesmos valores que o ano anterior. Quanto aos FFFs, são os que vêm do Estado, portanto há um pequeno aumento. Este ano tivemos um aumento pequeno, mas há um pequeno aumento de FFFs que está aqui transposto, daí haver aqui um pequeno aumento das receitas. No restante não houve alteração. No que respeita às despesas, eu gostaria de, como verem na introdução, nós continuamos com 3 questões que são muito importantes. Eu, nas reuniões que tive com os vários representantes dos vários partidos aqui representados, foquei isso. Uma das nossas preocupações em instalações, como eu já falei. Outra das preocupações é a transferência de competências, porque continua num estado
letargia, diria eu, completa, não há qualquer tipo de posicionamento, mas nós continuamos a achar e continuamos a pretender discutir isso com a Câmara Municipal e por essa razão nós indicamos neste orçamento um valor, que é um valor como já fizemos no corrente ano, no orçamento do ano 2014, é um valor, digamos que não é correto, é um valor mais simbólico de 100 mil euros que nós pomos, que indicamos para os acordos de execução, isto porque pretendemos continuar a tentar dialogar com a Câmara Municipal no sentido de haver uma real transferência de competências. Portanto, esta é mais uma tomada de posição da nossa consistência e na nossa persistência em dialogar com a Câmara Municipal. Há outras verbas que nós tínhamos indicado neste ano, nomeadamente eu gostaria de referir aos tanques, um dos nossos projetos sempre foi conseguir restaurar e cobrir alguns tanques públicos que existem nessa cidade, que já temos perfeitamente determinados com fotografias, com propostas de cobertura para a sua utilização correta e com condições das pessoas sanjonenses. Nós, no orçamento do corrente ano, nós orçamentamos um valor de 10 mil euros por cada tanque, fica por volta de 1.500 euros o restauro, a sua cobertura, depende de tanque para tanque, mas mais ou menos é esse valor que nós temos orçamentado. Tentamos pôr esse valor, que se bem se lembram, no nosso orçamento, como seria um valor a falar com a Câmara no sentido dela conseguir nós auxiliarmos nesse trabalho. Como verificamos que durante este corrente ano não houve esse diálogo e não houve esse interesse, apesar dos nossos contactos, nós entendemos que é um trabalho que deve ser feito e, portanto, vamos utilizar o nosso orçamento. Não podemos fazer todo de uma vez, não temos orçamento para isso, mas o valor que vocês veem aqui, que está orçamentado, no caso são 2.500 euros, é uma primeira fase para começarmos, ano a ano, a tentar restaurar sempre um tanque. Portanto, esse é o nosso propósito e não estamos a pôr aqui em lado nenhum qualquer contribuição da Câmara Municipal, porque já não estamos à espera dela. Portanto, esse é um dos objetivos que está aqui, que eu queria clarificar. Outra questão tem a ver com os autocarros. Nós temos um problema com os nossos autocarros, que já referi. O nosso autocarro de 51 lugares, a partir de abril do próximo ano, não poderá transportar crianças, porque tem 16 anos de idade e, de acordo com a lei, com mais de 16 anos de idade do autocarro, não poderá fazê-lo. De qualquer modo, nós assumimos que o protocolo que fizemos com as escolas seria para cumprir e vamos cumpri-lo com esse custo, ou seja, a partir de abril nós vamos continuar os protocolos que temos com as escolas de 200 km que temos por ano por cada turma, no pré-escolar e no primeiro ciclo, não é? O Mata que está mais parte desse primeiro ciclo. Então, naturalmente, que temos aqui um valor que vocês veem no orçamento de 7 mil euros, que nós pusemos aqui simplesmente porque, para comatar essas situações, teríamos eventualmente de recorrer a serviços externos e teríamos que os pagar, não é? E, portanto, pusemos esta verba como uma precaução. Portanto, os 7 mil euros estão aqui, é por essa razão. No entanto, nós pretendemos envolver, é uma decisão que temos de tomar, se vendemos autocarro, se compramos, achamos que comprar um autocarro é uma coisa que vai ignorar qualquer executivo no futuro e, portanto, nós achamos que não é uma decisão que possa ser tomada desta maneira. Portanto, pretendemos já em janeiro marcar convosco uma reunião com todos os representantes dos partidos para nós apresentarmos as soluções e também ouvir-vos sobre esta situação e qual será, na vossa opinião, a melhor solução para esta resolução, para a resolução deste problema. Outra questão tem a ver com o Centro de Fisioterapia. Como está na informação, nós pretendemos que o Centro de Fisioterapia tenha outra dinâmica que não tem neste momento face ao limite horário que ele tem. Já andamos em grandes conversas com as associações que pretendiam poder explorá-lo de uma forma mais rentável para todos os sanjonenses. As entidades que estavam interessadas era a ADS e a AEJ. A ADS, tentamos que eles fizessem uma gestão partilhada, isto demorou mais tempo porque era esse o nosso objetivo. No entanto, a ADS chegou à conclusão que nesta fase da sua vida financeira também não seria a melhor situação para o fazer e, portanto, abdicou de o fazer neste momento e, portanto, essa gestão passará a ser feita a partir de janeiro pela AEJ. O que vai acontecer, e será apresentado depois aqui em Assembleia, será nós simplesmente
emprestamos, digamos, é um contrato de comodato, os equipamentos, que são muito valiosos, e a gestão e a rentabilização dos próprios equipamentos já é feita pela associação. Com um compromisso, nós assumimos sempre, nós juntos, de estar estes 3 mil euros que vocês veem no centro de fisioterapia, se repararem nas despesas, todas as despesas do centro de fisioterapia desapareceram, porque não iremos fazer nem mão de obra, nem seguros, nem nada disso, mas iremos assumir o custo dos serviços que sejam utilizados por pessoas sanjonenses que tenham o cartão sénior, o A e o B. As pessoas que tenham o cartão sénior e que vão ao centro de fisioterapia, esses tratamentos serão subsidiados, serão pagos pela Junta de Freguesia, porque assim sempre o fizemos e aí está no nosso regulamento e podemos fazer isso e não será a custas da associação que estiver a gerir o centro de fisioterapia. Daí estarem estes 3 mil euros que poderão ser, criarem alguma dúvida e daí explicar também estes 3 mil euros. Quanto ao restante, há uma outra área que é muito, que nós estamos aqui, que é uma verba mais elevada, está a 10 mil euros na reorganização administrativa. Isto porque foi aberta uma linha de financiamento para a reorganização administrativa das juntas de freguesia, no que respeita a uma organização em termos de equipamento informático, hardware e software. A Junta de Freguesia de São João da Madeira já mostrou o seu interesse junto à ANAFRE, que a ANAFRE tem uma vertente conjunta e podemos também fazer uma proposta, uma candidatura para alargar essa área de intervenção. A nossa Junta de Freguesia tem equipamento muito obsoleto em termos informáticos, tem softwares desatualizados e muito antigos, estão aqui as nossas colaboradoras que veem isso todos os dias e, portanto, nós pretendemos rentabilizar, também pretendemos candidatar-nos e poder utilizar na sua maior plenitude estes financiamentos e, portanto, calculamos uma verba de 10 mil euros para garantir a parte, porque os financiamentos são a 80%, não é? 75%, é? 70% que são financiados a fundo perdido, só teremos que assumir 30% e daí estar aqui estes 10 mil euros. Portanto, penso que, isto só para dizer que o nosso plano de atividades na prática são 110 mil euros, o restante que vocês veem parece que estão 200 e tal, mas são 100 os acordos de execução e os outros 15 mil que aqui estão têm a ver com as autocarros, que são aquelas, nós quando fazemos cedências de autocarros às associações sanjonenses a título gratuito, nós contabilizamos isso como subsídio. Portanto, calculamos o valor dessas cedências, não é? Em termos de quilómetros, que seria se fosse cedido e não fosse a título gratuito, e contabilizamos como subsídio. E é por essa razão que vocês veem aqui uns 15 mil no plano de atividades, que na prática não é propriamente dinheiro que sai da Junta de Freguesia. Digamos que a transformação monetária do valor que nós estabelecemos para essa assistência gratuita dos autocarros. De qualquer modo, estarei depois à disposição para qualquer assunto que gostem depois de ver mais esclarecido, com certeza. Mais alguém? Querem fazer alguma intervenção depois da apresentação da Sra. Presidente da Junta? Pedro Gualo, membro. Mais? Tânia? E mais? Pronto. Penso que não vejo. Portanto, Pedro, faz favor. Pedro Gualo. Aqui sobre o plano de atividades, portanto, é o plano que a Junta propõe. Destacamos aqui 3 aspectos que consideramos positivos neste plano de atividades, que é a manutenção do Encontro Nacional de Ilustração, que é uma atividade iniciada pelo Executivo anterior e que este mantém e muito bem. Depois, a inclusão também de uma rúbrica para desportos e tempos livres, que neste ano que passou esteve um pouco esquecido estas atividades e que aparecem agora aqui. Também deduzimos que na atividade com os séniores, o facto de aparecer passeios no plural significa que vai haver mais do que um, conforme foi sugerido pelo PSD, a não ser que tenha sido aqui algum lapso
descrita, mas suponho que não, porque aparece em vários sítios no plural, portanto deduzimos que sejam 2 e, portanto, encaramos isso de forma bastante positiva. De qualquer maneira, surgiu-nos aqui algumas dúvidas que pedíamos para esclarecer, que é o seguinte: no orçamento da despesa, na página 5, se quiser para situar melhor, aparece aqui uma despesa com horas extraordinárias no valor de 2.800 euros. Se nos pudesse esclarecer a que é que elas são devidas, porque o valor é significativo. Portanto, era só para percebermos a que é que elas se devem. E depois aparece também um pouco cá mais abaixo despesas de publicidade no valor de 7.000 euros. E depois, na página 6, aparece uma outra que é comunicação e imagem de 8.400 euros. Portanto, se nos pudesse também esclarecer o que é uma e o que é outra, porque os valores são bastante apreciáveis. Portanto, se nos pudesse também esclarecer, agradecíamos. E agora, uma questão, porque a área financeira não é a minha área, que nos surgiu agora aqui na sequência da sua intervenção, que é o seguinte: portanto, está a ser equacionado, tal como também já nos tinha dito, uma eventual compra de um autocarro. Não teria que constar aqui uma rúbrica a prever essa compra? Eu não sei. Portanto, a compra será 2016, portanto, nunca em 2015. Tá, era só. Quem é agora? Quem segue agora? É a Tânia, não é? Faz favor. Relativamente ao orçamento e ao plano de atividades, dizer aqui alguns pontos. Ponto 1, na introdução diz-se, e passo a citar, o atual executivo da Junta de Freguesia, e depois diz isto repetidamente ao longo do texto. Usa-se a expressão executivo da Junta de Freguesia. Nós pensamos que está mal. A freguesia tem 2 órgãos, um é deliberativo, um é executivo. Portanto, um é a Assembleia de Freguesia, que é o deliberativo, e um é a Junta de Freguesia, que é o executivo. Consideramos que é uma redundância dizer-se o executivo da Junta, como dizer-se o executivo da Câmara. Portanto, não há um terceiro órgão. Só uma questão, é um preciosismo que não é só de linguagem, é um preciosismo. Depois, a Junta de Freguesia, relativamente a outra questão, e que se prende com esta questão da transferência de competências, que nós mais de uma vez dissemos que concordamos efetivamente com a transferência de competências da Câmara Municipal para a Junta, não concordamos ou não coincidimos relativamente às competências a transferir. Reiteramos que, no nosso entender, as competências deveriam ser nas áreas sociais. E, aliás, só fazer uma nota, curiosamente um jornal local revelou-nos há pouco tempo que relativamente às freguesias, a nível nacional, relativamente aos concelhos com uma só freguesia, que revelou-nos o jornal local que nem o PSD nem o PS estão ou tencionam fazer a transferência de competências. São as autarquias CDU que neste momento estão a fazer, autarquias CDU que correspondem a este critério de uma freguesia, um concelho, que estão a fazer neste momento a transferência de competências. Mas relativamente a isto, fazer nota de que achamos estranho que a Junta esteja junto da Câmara a reivindicar a transferência de competências por um lado e simultaneamente alargar aqui uma competência que foi bandeira do PS no mandato de 97 a 2001, que é precisamente o Centro de Fisioterapia. Depois, relativamente ao passeio dos idosos, dizer, e já dissemos aqui também algumas vezes, que se mantiver neste registro do passeio de idosos que se fez no presente ano, que vai na linha dos que se fizeram nos anos anteriores, nos mandatos anteriores, nós manifestamos contra.
Mais uma vez reiterar que relativamente ao encontro de ilustração consideramos que o encontro devia passar de anual a bianual ou a trianual e que este devia ser intercalado com outras atividades. Relativamente aos tanques públicos, nós consideramos que poderá ter interesse a conservação ou restauro de um ou outro exemplar no sentido do respeito pela memória, pelo património. Agora, restaurar para que se use também nos parece estranho e desadequado. Isto era uma espécie de retorno ao passado, regresso ao passado. A um estado de pobreza em que as pessoas não tinham outras condições que não, outras condições de conforto e de higiene que não lavar a roupa nos tanques públicos. Acreditamos que estamos no século XXI e que há outras condições para que as pessoas façam esse processo de higienização, tanto a nível individual como coletivo, de outra forma. Só fazer um alerta para que não se esqueçam de ligar os tanques à rede de saneamento, no sentido de evitar a contaminação dos recursos hídricos, ou seja, a poluição do meio ambiente, como acontece nas freguesias circundantes. Depois, relativamente ao Parque Nossa Senhora dos Milagres, é conhecida a posição da CDU também, relativamente a isto. Não achamos que a boa ideia é que esta seja uma reivindicação para a transferência das competências da Câmara para a Junta, já dissemos no ponto anterior, e voltamos a dizer que na nossa opinião a Junta deveria entregar a gestão do Parque Nossa Senhora dos Milagres à Câmara, que é precisamente quem tem as competências para poder fazê-lo com qualidade. Mais uma nota, uma comparação que fazemos aqui relativamente a uma verba destinada ao parque para canídeos, para cães, não é? Que está orçamentado em 10 mil euros, e fazer a comparação com o que está, com o valor relativo à educação, de 7.300 euros. Isto parece-nos estranho, parece-nos desproporcional, parece-nos errado, e vai um bocadinho de encontro àquilo que dizíamos relativamente ao orçamento participado e ao orçamento participativo. Relativamente à rúbrica das receitas correntes, especificamente neste ponto relativo ao IFP, os contratos de emprego e inserção, com uma verba de 10.600 euros, isto merece a nossa crítica. Consideramos que isto é um abuso, pôr as pessoas a trabalhar sem ganhar as 12 mensalidades correspondentes, sem o subsídio de férias, sem o subsídio de Natal, e 12 mensalidades são correspondentes a um valor abaixo do salário mínimo nacional. Repudiamos estes programas que tiveram, aliás, a queixa da CGTP para o Sr. Provedor de Justiça, e passo a citar a queixa que foi apresentada pela CGTP. Não é admissível que os empregados sejam chamados a trabalhar para suprir tarefas de caráter permanente indispensáveis ao normal funcionamento de serviços, sem os correspondentes vínculos de trabalho, sem direitos laborais e salários idênticos aos restantes trabalhadores. Sucede que os casos são muitos e verificamos sobretudo na educação, na saúde, nas autarquias ou na segurança social, envolvendo todos os níveis de qualificação e carreiras e todo tipo de funções. Ao que o Sr. Provedor responde: é flagrante a forma abusiva e ilegal como estas medidas, em especial a medida de contrato de emprego e inserção, têm vindo a ser utilizadas na administração pública, à qual urge pôr termo. Assim falou o Sr. Provedor, que é uma recomendação, não é? E que num parecer que foi entregue à emissiva, numa emissiva de 17 páginas, no dia 19 de novembro, ao Ministro Pedro Mota Soares. Portanto, reiterar que repudiamos desta forma, consideramos que as pessoas devem, no caso, ser contratadas com vínculo e com condições laborais justas. Fazer só uma nota final relativamente à despesa de capital, que é uma despesa que promove ou deve promover o investimento, que é uma despesa que deve acrescentar valor ao património já existente, e estão previstos no orçamento 2.000 euros, ou seja, uma percentagem de 0,4%. E pensamos que é pouco. Pronto. Sim. Não funciona logo a primeira. Não funciona logo a primeira. Eu não tenho aqui, tenho ali. Tenho que ver no... Já está? Então agora o membro José Miguel, do Partido Socialista, do PSD. Quero desculpa. Por acaso já a cor, o homem fica danado. Eu ia dizer PS e depois ia dizer o D a seguir. Vá.
Espero que isso fique sublinhado, essa parte. Sr. Presidente, boa noite, a restante mesa, Executivo, boa noite, restantes senhores deputados e fregueses. Fiquei contente de ouvir a Sra. Presidente falar do autocarro, tinha aqui apontado, e queria um pedido de esclarecimento em relação a esta situação. Ainda na folha 5 aparece uma rúbrica que diz outros serviços com 80.971 euros. Era só para... na 5. Nas despesas correntes. E eu questiono-me só... O software põe isso, a soma do que está para baixo, ok, já vi. É que no executivo anterior tínhamos, digamos, uma bolsa, uma rúbrica que nós colocávamos aqui já para eventual aquisição do novo autocarro. Está aqui? Pronto. Em relação ainda ao autocarro, só me cumpria aqui dizer o seguinte. Há cerca de 2 meses atrás fui a uma visita de estudo com os meus alunos a Guimarães, um dia que choveu um bocado e chovia dentro do autocarro. No grande. Quer pelas vidraças, quer pelo tejadilho. Portanto, há que também fazer essa manutenção. Nós viemos com toalhas e não, pronto, se calhar foi falha nossa, pedi Chove em todo o lado, até aqui na Assembleia também. Pedi, mas eu aqui não trago os meus alunos. Eu podia tê-lo feito pessoalmente, achei que devia ter sido o coordenador a transmitir. Pronto. E mais tarde também já houve uma outra situação em que a escola pediu o autocarro e não sei como é que se resolveu rapidamente, porque a informação que chegou foi que o autocarro estava sem travões e demorou aí uma meia hora e o autocarro já lá estava, que nós telefonamos ainda para a junta de freguesia. Entretanto, não sei se foi má informação prestada pelo motorista, mas era só para sublinhar essa situação. Em relação ao plano de atividades, só 2 situações. Nas assembleias anteriores, quando era discutida esta situação de plano de atividades, o Partido Socialista apresentava sempre duas propostas para o centro de fisioterapia, e que era a fisioterapia ao domicílio e a ginástica para bebés. Nós sempre, não foi manifestar contra, mas dizíamos nós que não tínhamos condições para o fazer. Não sei se agora perceberam que não há condições para o fazer, ou porque é que não está aqui apresentada. E outra situação, o anterior executivo tinha o programa Famílias Diferentes, que era um programa que era feito no Reiro, não tinha grandes custos, os custos eram residuais para a junta de freguesia, era uma atividade bem vista pela população, que prestava cuidados de saúde à população da zona do Reiro. Porque é que esta atividade não se manteve? Era só esses esclarecimentos. Obrigado. Mais alguém quer falar? Sr. Presidente da Junta, quer dar algumas respostas? Com certeza. A Sra. Presidente da Junta vai apresentar... Muito obrigada pelas questões. Eu vou tentar clarificar. No que respeita às horas extraordinárias só são utilizadas na Junta de Freguesia em 2 situações. No Jardim da Cidade e no encontro de ilustração. Tendo em conta o quadro tão diminuto da Junta de Freguesia e a dimensão e o horário que é necessário cobrir, quer num evento, quer no outro, estas horas são habitualmente utilizadas nessas situações. Nós
nunca utilizamos horas extraordinárias a não ser nestas situações. E tendo em conta que só temos 3 pessoas na área administrativa que têm que dar esse apoio e temos 2 motoristas que também têm que fazer esse apoio no transporte das pessoas e temos que instalar e desinstalar tudo em dias de fim de semana, habitualmente, não é? Para poder funcionar durante a semana, estas horas extraordinárias só são utilizadas nessas situações. No que respeita à publicidade, não é 7.000, mas são 1.800, devem ter visto mal a linha, é na linha de baixo. Os 7.000 é assistência técnica, a publicidade são 1.800. Simplesmente se refere às publicações destas assembleias, os editais têm que ser pagos, habitualmente não pagamos publicidade, não ser esta dos editais. Portanto, é a linha de baixo, pode confundir-se por causa desse tipo de mapa, mas é isso. No que respeita à comunicação e imagem, é o plano de atividade. Na verdade, nós aumentamos o valor sobre o plano na comunicação e na imagem, porque nós entendemos que uma das nossas falhas este ano e que teremos que melhorar é precisamente a maneira como comunicamos com os sanjonenses e divulgamos as nossas atividades. Portanto, uma das nossas apostas tem a ver com a nossa, digamos, política de comunicação. Entendemos que devemos ter aqui, em vez de ter a recorrer, como recorríamos antes, chegando à conclusão que era mais caro, pontualmente para uma pessoa que vai fazer um cartaz ou temos uma pessoa que está a fazer uma prestação de serviços e eventualmente vê-se quando ela está na fase de acabar o curso, nesta fase não pode fazer de outra maneira, mas depois de termos um estágio profissional ou optarmos numa outra solução para termos uma pessoa que nos possa acompanhar nessas atividades. Eu penso que até aqui havia algum apoio da Câmara que fazia esse tipo de trabalhos, nós não temos tido isso e, portanto, temos que recorrer ao que temos e para recorrer para fora achamos que a melhor solução será por aqui. E outra vertente tem a ver com a parte da comunicação, nomeadamente no que respeita ao próprio encontro. Do nosso balanço que fizemos é que uma das questões que temos que abordar e temos que ver de uma maneira diferente é a maneira como comunicamos e tem que ser iniciado logo em janeiro com todos os meios de comunicação nacionais, não é só locais, é também nacionais, se queremos, como queremos, que este encontro tenha a dimensão que ele está a ter e que pretendemos que ele venha a ter cada vez mais. Então, é uma aposta nossa, clara, na comunicação e na imagem e na garantia de que o site da Junta de Freguesia está constantemente atualizado. Nós temos a noção que às vezes não conseguimos ter isso completamente atualizado como queríamos e com as informações todas que queríamos, porque até agora tem acontecido, tem sido o Pedro a manter isso sozinho, ele também não pode nem tem tempo para isso tudo e, portanto, tem feito o seu melhor, tem feito um esforço extraordinário nesse sentido, mas nós temos que assegurar que isso seja feito e ele só esteja a coordenar mesmo e não a fazer efetivamente como ele está a fazer, introduzir tudo no site e no Facebook e por aí adiante. Portanto, esta é uma aposta mesmo nossa neste sentido. Penso que eram estas questões que estavam aqui em aberto. No que respeita à intervenção da doutora Tânia, eu não me vou, no que respeita ao Executivo, naturalmente, quem sou eu para estar a discutir isso, eventualmente há aqui uma forma de expressão não adequada da nossa parte, que desde já pedimos as nossas desculpas. No que respeita às outras vertentes, a maior parte delas são questões puramente políticas, de ver a maneira como se deve gerir uma junta de freguesia, que não é nossa, a nossa não é sua, e, portanto, naturalmente, temos uma posição diferente, como temos vindo a ter, e é natural, cada um defende as suas, e nós não achamos que, na verdade, que seja dessa forma, mas respeito, naturalmente, a sua opinião. No que respeita ao parque, só queria, no entanto, fazer aqui uma referência, o Parque Canino. Não tem nada a ver com os valores, porque o orçamento participativo nós estipulamos que eram 15.000 euros para o orçamento participativo. Seja qual fosse a proposta que fosse vencedora. E a que foi vencedora foi o Parque Canino. Ponto. Nem foi vencedora, ficou em segundo lugar. A primeira teve 5.000, como era 15.000, foi a segunda. Portanto, podia ser outra coisa completamente diferente. Desde que os sanjonenses assim votassem, era isso que nós iríamos cumprir e é isso que estamos a fazer. Portanto, esse tipo de comparação com o que é o apoio social, pode dizer-me assim, mas eu acho que 15.000 euros é muito dinheiro para o orçamento prestativo.
Pronto, sim senhor, é a sua opinião, a opinião da CDU, aceito, mas não aceito é que me ponha as questões, é sempre, porque é que estão a gastar 10 mil euros num parque canino e gastar menos no apoio social, ou o que é que seja, porque isso foi uma vontade que foi estipulada pelas pessoas, porque é isto e não outra coisa, porque as pessoas assim votaram, tão simples como isto. Quanto à despesa de capital, penso que deve haver alguma dúvida, porque os 2 mil têm a ver, todas as despesas de capital são tudo que seja compras, investimentos em material, não é? E no caso, os 2 mil euros é para o parque, nós só pusemos o mínimo imprescindível para manter as coisas, portanto, o valor é superior, tem a ver com isso. Aliás, nós, a única coisa que pusemos para na Câmara foi 5 mil euros para eles compensarem o valor simplesmente das despesas de manutenção que nós estipulamos este ano, nem é sim, de investimento puro e duro, ou seja, mesmo de manutenção, de comprar não hoje tens de comprar aquelas, ajudem-me. Salfaias agrícolas, bem, agrícolas chamam, mas pronto, aqueles instrumentos são necessários e pusemos só isso, nem pusemos nada de mão de obra, nem coisa que se pareça, nem nada desse género. Sim, as torneiras, nessas coisas tudo, já vão para aí na terceira vertente ou na quarta, pronto. A questão era mesmo só essa. No que respeita às questões do Dr. José Miguel, a questão da fisioterapia do domicílio até foi uma questão, até foi proposta até pelo Vítor, até já falou nisso inicialmente. É a questão que se põe, nós... A fisioterapia tem a ver com o seguinte, nós entendemos que a fisioterapia conforme está a ser utilizada 3 horas por dia. 3 horas por dia não é suficiente. Nós temos um custo de 10 mil euros só da mão de obra para 3 horas de fisioterapia. 3 horas de fisioterapia não dá para nada. Não há uma rentabilização do equipamento que a Junta tem, que é ótimo. Toda a gente que vai lá ver, naturalmente, assim o faz. Então, aquilo para ser rentável deve estar a funcionar no mínimo uma tarde inteira ou no máximo o dia todo, não é? Porque assim sim seria rentabilizado e permitia o acesso a mais pessoas. Portanto, nós pretendemos com esta, nós entendemos é que nós não somos as pessoas mais indicadas para saber gerir da melhor maneira o centro de fisioterapia e por isso é que pretendemos que ele seja gerido por quem o utiliza mais, que são as associações, ou quem precisa dele mais. Ele foi criado para o desporto, portanto, nós pretendemos é que ele seja rentabilizado ao máximo, seja utilizado ao máximo pelas associações. E para isso tentamos que as associações tentassem participar na sua gestão e elas próprias, não é? Nós emprestávamos, não é? Passo o termo, não é o termo técnico, o equipamento, e elas poderiam utilizá-lo e seriam as mais adequadas para dizer a melhor maneira para o utilizar. Há uma proposta no sentido, por exemplo, os séniores só serão terão tratamentos num horário, por exemplo, entre as 2 e as 4 ou as 5, que é o horário em que há menos desportistas, e depois os outros só serão daí para a frente, porque os desportistas estão mais no final do dia, não é? Esta ideia não é deixar de haver a fisioterapia, esta fase da fisioterapia ao domicílio até pode ser uma segunda fase. Nós passamos a fazer este primeiro ano, que é um ano de testar, porque temos que pôr indicadores para a entidade que vai gerir, ver se na verdade funciona bem ou não, não é? Se na verdade esta aposta é uma aposta vencedora. Se não for, temos que retificar, temos que reavaliar. Mas a ideia será sempre no sentido de que haja uma maior gestão e maior rentabilização do equipamento e que ele possa ser, na verdade, utilizado por mais pessoas, não é? Em maior parte do tempo. E como esteve na Junta, sabe que isso era uma problemática que sempre existiu. No que respeita às famílias diferentes, isto devo dizer que foi das primeiras coisas que nós tratamos, eu e o Sr. Nogueira, não foi? Andamos com esta vertente das famílias diferentes, que havia um apoio, digamos, quase que de saúde, não era? No bairro do Herreiro, e nós tentamos que isso continuasse. Na altura, a entidade que estava a fazer isto desistiu de o fazer, eles próprios é que desistiram de o fazer, e nós tentamos que isto fosse reativado e fosse continuado, porque achamos que é uma mais-valia. E fui com o Nogueira que andamos a tratar disso, fomos ao Centro de Saúde, falar com o diretor do Centro de Saúde, tentamos que isso fosse com o apoio deles, e eles simplesmente nos dizem que isso não pode ser feito. Legalmente não pode ser feito.
e que nós já pusemos a hipótese de serem eles, porque tem que ser sempre com o apoio médico, com o apoio das enfermeiras do centro de saúde, elas não estão disponíveis para isso. Nós dizemos, não vai precisar nada, é só para medir as diabetes ou para... Não, senhora, eles não permitem isso de maneira nenhuma e nós achamos que não era adequado. O que combinamos com eles fazer foi sessões de sensibilização e ao longo do ano 1 ou 2 sessões em que eles próprios lá iam e explicavam às pessoas, tudo bem. Agora, em termos institucionais, criar um serviço dessa forma, não podíamos fazer. Portanto, e foi a razão porque nós recuamos, não é? Estamos a tentar ainda junto deles que eles vão fazer sessões de sensibilização lá na biblioteca para explicar às pessoas. Eles dizem sempre que têm muito pouco pessoal e estamos a tentar que isso seja feito e criar essa ligação, mas não tem sido fácil. Mas achamos que, na verdade, isto é um serviço muito importante. Eu concordo consigo plenamente. Aliás, o Nogueira diz isso, a Fátima era uma das pessoas também que lá estava e que sempre nos foi sempre dando essa informação e, portanto, não o fazemos por ou não temos ainda conseguido fazê-lo, não é? E a razão é esta. No que respeita às atividades esportivas, eu não sei quem é que falou nas salas, já não me lembro, mas sei que alguém falou. Foi o engenheiro Jorge, não sei. Foi o Pedro. Nós, na verdade, esse é um projeto que esteve aqui na mão sempre do Vítor, e ele fez várias diligências junto da Câmara, não foi, Vítor? No sentido de porque queria implementar um processo muito mais alargado junto das escolas e queria a colaboração, pelo menos, não era a colaboração, era o assentimento, digamos, não é? A autorização por parte da Câmara, e tentou várias vezes, tem vários mails comprovativos disso, tentar uma reunião com a doutora Dilma, não era, no caso, porque é da parte da educação. Foi com o Miguel. Eu até passo-lhe para ele poder explicar isso melhor. No orçamento deste ano está uma coisa chamada São Joaníadas, que era no fundo o projeto que nós queríamos desenvolver já o ano passado, que era fazer com que as associações pudessem, junto das escolas, promover cada uma delas as suas atividades. A forma de organizar isso era consensualizar este projeto, porque as associações, eu que trabalho numa, que fundei várias, tenho a noção dessa dificuldade que é de chegar àquelas crianças que têm entre os 6 e os 10 anos e sensibilizá-los para uma prática desportiva continuada. E a possibilidade de entrar nas escolas é muito limitada e era tentar encontrar, juntamente com a Câmara, pondo os nossos recursos à disposição da Câmara, em parceria com a Câmara, desenvolver um processo que se pudesse vir a concluir, como eu chamava, as São Joaníadas, que era, por exemplo, no Dia Mundial da Criança, podemos fazer tipo umas mini-olimpíadas com as diferentes modalidades que se praticam em São João da Madeira. Eu falei com isto ao Miguel, ele várias vezes disse que encontramos várias vezes em situações formais, não sei. Eu disse, senhora, que estava atento a isso, que ia falar com a Dilma, inclusive eu falei com o Presidente da Câmara, uma vez com o Presidente da Câmara, de uma forma informal, ou seja, eu estava na piscina e ele cruzou-se comigo e eu disse, olha, eu tenho um pedido lá em cima, assim, gostava que pudesse... E até hoje não aguardo resposta, ou seja, esse dinheiro que estava para ser utilizado nessa atividade foi felizmente utilizado hoje com o Pedro e o Lobo, porque era uma atividade que tinha a ver com as crianças e pronto, e direcionamos para aí, porque eu acho que as políticas que se deve ter na área desportiva devem produzir impacto efetivo sobre a comunidade. E acho que esta era uma política que poderia produzir um impacto muito positivo sobre a comunidade, dando a possibilidade aos miúdos de experimentarem várias modalidades, podendo eles depois, de uma forma mais consciente, optar por uma delas. Eu quero o basquete, porque hoje em dia toda a gente joga futebol. Não é? Porque a televisão dá futebol 7 vezes por dia, não sei o que mais. Se eles forem levados a experimentar de uma forma objetiva e prática uma outra atividade, podem até encontrar apetência para desenvolver essa outra modalidade e não serem sempre, no fundo, manipulados pela comunicação social que os induz a praticar só um tipo de desporto. E isto era o que se estava a preparar, por isso é que eu demorei muito tempo a fazer. Tínhamos sim também os domingos, coisas, mas a Helena já explicou de outra vez. Eu entendo, porque eu participei nessas coisas, entendo que se deve dar um formato diferente, porque o que acontecia era, as associações estavam num determinado local,
com os seus próprios atletas. Depois aparecia meia dúzia de pessoas até que iam passar e que se podiam até perguntar o que é que se passava e envolver, mas objetivamente o impacto que isso criava na promoção era muito reduzido. Nós temos uma ideia que também está aí no plano de atividades, que tem a ver com, por exemplo, estamos a estudar, porque depois há questões de logística que ainda têm que ser resolvidas, que têm a ver com a introdução de bicicletas no Parque de Nossa Senhora dos Milagres, para que as pessoas possam dirigir ao parque e andar de bicicleta, ensinar um filho a andar de bicicleta. Agora, isso é uma questão que tem outras implicações, não sei o que mais, mas só para explicar o quê? Para explicar o impacto que isso pode ter direto na comunidade, ou seja, que todo o dinheiro que nós possamos utilizar em medidas que nós queiramos desenvolver, que tenha um impacto efetivo sobre a comunidade e que não seja dinheiro desperdiçado. Era um bocado isso. E se me permite, quanto ao centro médico, única e exclusivamente no que diz respeito... Senhor membro da Junta, leva ainda muito tempo para terminar. Ok, eu termino já. No que diz única e exclusivamente respeito à questão da fisioterapia ao domicílio, porque era eu que ali naquela bancada defendi isso sempre, não é? O que eu posso transmitir a esta Assembleia é que nós, Executivo, fizemos um contacto com o diretor do Centro Médico, propusemos, inclusive a funcionária que agora até propusemos a cedência da funcionária, ou seja, nós cobríamos o custo com a funcionária, e ele só tinha que colocar, porque assim, eu sei isso por experiência própria, tenho a minha mãe nessa situação, há uma brigada no centro de saúde que vai fazer esse tipo de trabalho a casa. E nós propunhamos, e é um enfermeiro que recebe formação naquela área, não é uma pessoa especializada naquela área. E nós propusemos foi arranjar a pessoa especializada nessa área para acompanhar essa equipa a casa. É muito complicado esse conceito. É muito complicado. Isto nem dado, às vezes as coisas nem dadas, não é? As pessoas, aquilo tinha que pedir autorização a não sei quem. Não pode-se analisar numa segunda fase. Pronto, que isto funcione e depois numa segunda fase é uma boa ideia que temos que implementar, não é? Foi um caso que ele nos deu e eu faço questão, já que está aqui a comunicação social, transmitir isto. Para ver às vezes como é que estes sistemas nacionais têm engrenagens que são o senhor, eu peço desculpa, o senhor, que eu não me lembro agora o nome dele, do carro. Ou seja, o centro de saúde tinha uma despesa enorme em táxis. E ele pediu 3 carros à RS. Okay? E eles arranjaram-lhes uns em segunda mão e aquilo reduziu o valor numa coisa abismal. E havia um sujeito que estava acamado, uma situação muito grave, em que ele foi tratado pelos enfermeiros e que o filho, quando o pai morreu, ficou sensibilizado pela forma como o pai foi tratado e o pai tinha um carro e ele queria doar o carro. Eles não podem receber. E eles não puderam, precisavam de um carro e não puderam aceitar o carro. Não permite. Para vocês terem ideia, e ele para nos explicar que a questão também de nós estarmos a oferecer, que aquilo tinha que ir a não sei quem, eu lá acima, quase que tinha que ir ao ministro para decidir uma coisa destas. É só. Já está? Pronto, agora o membro Sr. José Miguel quer fazer uma intervenção. 5 minutos. Tem? 5 minutos. 5 minutos, eu sei, mas também... Permita-me só falar mais uma vez, era para não estar ali em conversa paralela, para ficar... em relação àquilo que o Vítor disse das Sanjoaníadas, espero estar a dizer o nome correto, nós também tínhamos pessoas de associações que nos procuravam nesse sentido, que não conseguiam chegar às escolas, e eu acho que isso é importante, e penso que nós já falamos sobre isso. Eu sugeria uma coisa, porque não ir falar diretamente com os agrupamentos, porque a Câmara
Câmara tem a parte física. Aqui em diálogo, mas é só dizer assim, nós tentamos pela via que achávamos que era a hierarquia, não é? Porque havia uma coordenação por parte. Agora achamos que a melhor maneira, como não temos receptividade, vamos diretamente à fonte. A Câmara tem a parte da manutenção e do espaço físico, não das atividades, certo? E então sugeria, por exemplo, falar-se com as associações, e não só no final do ano, Vítor, mas talvez no início do ano, quando há pais que não sabem onde colocar os miúdos, e os miúdos não sabem e só conhecem o futebol. Vamos evitar o diálogo. E os miúdos só conhecem o futebol. Eu falo no caso do meu que bem gostava que ele saísse lá e que praticasse outras coisas, mas se calhar ele não peço desculpa, não tem conhecimento nem tem a informação de que existe cá em São João, e muitos dos pais também não. Se calhar no início das atividades letivas, naquela primeira semana, haver essa... Eu já vou lá para baixo, já não tenho mais nada a dizer. Nessa situação é assim, quando ele terminar, o mês já terminou já. Era tentar ser num mês em que não colidisse com as tarefas letivas, que exames já tivessem acabados e que não houvesse esse problema. E depois, ao ser nessa altura, estamos a falar fim do ano letivo, ou seja, neste caso em junho, ok, é para poder deixar informação para que os pais, durante o período de férias, porque os pais tomam decisões sobre o que é que vão fazer com os filhos, não é em setembro, é em finais de julho, agosto e ali inícios de setembro, ok? Antes da escola começar, porque quando a escola começar eu já tenho que ter isso tudo organizado. E a ideia era exatamente essa, que era no final do ano poder deixar ficar essa informação para quando os pais têm que se debruçar, naqueles meses que os pais têm que se debruçar sobre o que é que vão fazer com os filhos, poderem ter já essa informação para trabalhar e para procurar e para poder decidir. O prazo era esse, mais nesse sentido. Mas que, se for o ano inteiro, é melhor. Já está? Pronto. Mais alguém quer fazer alguma intervenção? Então vou passar à votação. Quem vota contra? Mas alguém quer fazer uma intervenção? Não. Eu ia votar o ponto 3.5. Todos juntos. Primeiro, se calhar, o plano de atividades. Foi assim que foi o ano passado. Algum problema? Não? Vou votar o ponto 3.5. Quem vota contra? Quem se abstém? 7 abstenções. 8. Portanto, está aprovado por maioria. Seguidamente, vamos proceder à elaboração da minuta e os senhores membros, por favor, aguardam um bocadinho, por favor. Não muito tempo. Não, eu só queria aproveitar e peço desculpa. Nós trouxemos aqui uma pequena prendinha, que é uma agenda que nós fizemos no Conto de Ilustração e as postais que nós elaboramos e que estamos a comercializar, e gostaríamos de oferecer a cada um dos membros da Assembleia de Freguesia. Portanto, era só isso, e aproveitar para desejar um bom Natal e boas entradas. Mas agora deixa. Está? Vamos fazer lá Vou passar o micro à segunda secretária para fazer a leitura. Tu não. Então, período de intervenção do público não houve. No período de antes da ordem do dia, pediu a palavra à Presidente da Assembleia, a professora Norlinda. Intervenção por parte da Tânia Cortês. Intervenção por parte do Paulo Silva, seguido Pedro Gual, Jorge Duarte, esclarecimentos por parte da Presidente da Junta, nova intervenção de Jorge Duarte, Leonardo, Jorge Duarte, Leonardo, e palavra da Presidente. No ponto 3.1, a votação foi de 4 abstenções, aprovada por maioria. A apreciação e votação da segunda ata
6 abstenções, aprovada por maioria. 3.3, apreciação da informação escrita da Presidente, intervenção por parte da Tânia Cortês, intervenção da Presidente da Junta. Discussão e aprovação da proposta da Junta de Freguesia de Mapa de Pessoal, aprovado por unanimidade. Discussão e aprovação do Plano de Atividade e Orçamento da Junta, intervenções por parte de Pedro Gual, Tânia Cortês, Zé Miguel. Esclarecimentos por parte da Presidente, intervenção de Zé Miguel. Foi a votação, 8 abstenções, aprovada por maioria. Quem... E agora levado a votação. Desculpem. Quem reprova? Quem vota contra? É o mais correto. Já é do adiantado da hora. Quem se abstém? Quem vota a favor? Por unanimidade. Antes de mais, um bom Natal, um bom ano, tudo de bom, muita saúde, muito dinheiro. É pior, não é? E até uma próxima, se Deus quiser. Muito boa noite.